Olha, isso daí é uma regrinha de ouro que Jesus deixou para todos nós, né? Seja para o teu próximo aquilo que você gostaria que ele fosse para você. É uma regra de ouro isso. E se a pessoa ela tem uma certa parcialidade, ou seja, ela faz acepção de pessoas, ela considera mais um do que o outro, ela está se tornando perseguidora da igreja. Olha, Tiago nos adverte para não sermos parciais com as pessoas da classe mais abastada quando vem a nossa congregação, porque quem promove a igreja é o Espírito Santo e não é membro abastado, porque para Deus ele olha lá para o magnata e olha lá para aquela pessoa caída na calçada, para ele é tudo igual. Agora, você deixar de lado, você fazer acepção de pessoas, isso daí é você agir como um não cristão, porque o mundo aí fora faz assim. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao verso de número 13. Amém? Irmãos, eu vejo aqui nesse texto o seguinte: Tiago, ele estava ali com uma preocupação muito grande com a igreja, a maneira qual os irmãos estavam agindo um com o outro, né? Então, aquilo que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Olha, isso daí é uma regrinha de ouro que Jesus deixou para todos nós, né? Seja para o teu próximo aquilo que você gostaria que ele fosse para você. É uma regra de ouro isso. Quer a tua vida vá bem, quer que a tua vida seja uma vida abençoada, então abençoe o teu próximo. E Tiago, ele estava preocupado com isso aqui. O que o Tiago vem explicando aqui é isso, que se a pessoa ela tem uma certa parcialidade, ou seja, ela faz acepção de pessoas, ela considera mais um do que o outro, ela está se tornando perseguidora da igreja e não um servidor de Cristo, né? E quando as pessoas fazem aí acepção de pessoas, elas tornam inimigas da igreja. Então vamos olhar para nós aqui, vamos analisar nós. Você tem algo contra alguém? Da igreja? Da igreja? Tem algo contra alguém? Porque se tiver, você está sendo aí um inimigo da igreja. E Satanás, ele pode aproveitar essa brecha para tirar tanto você como a outra pessoa da presença de Deus. A preocupação de Tiago aqui também é que a igreja de Jesus não pode de maneira alguma cortejar o rico pela sua riqueza, ou seja, admirar, né? Colocar o rico como a melhor pessoa, ou então colocar o rico em lugar de honra, só porque ele tem riquezas. Infelizmente, nos dias que nós vivemos hoje, tem muitas denominações que procedem assim. Tem muitas denominações, amados, que dá mais valor ao rico do que ao pobre. Infelizmente, isso dói o coração em dizer, mas tem muitas denominações que valorizam mais, né, um rico porque o dízimo dele é mais alto do que o pobrezinho que às vezes nem dá dízimo. E isso é fazer acepção de pessoas. Aí o rico, só porque ele dá um dízimo alto, ele pode então fazer as coisas erradas, ele pode cometer pecado, ele pode transgredir a lei, a palavra de Deus, que ele sempre vai ter uma posição de honra na igreja.
Ah, fulano de tal é um vereador, olha, nós temos que tratar ele super bem, porque ele vai vir aqui na igreja, nós temos que fazer de tudo para ele ficar aqui na igreja, porque ele pode trabalhar ao nosso favor lá na prefeitura, ele pode conquistar isso, conseguir isso, aquilo outro para a igreja. Isso é uma maneira errada de procedermos, porque quem promove a igreja é o Espírito Santo, e não é membro abastado. O propósito de Deus é a imparcialidade, tá? Este é o propósito de Deus, a imparcialidade, não a parcialidade. Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo de número 10, olha o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 17, diz assim, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa ou suborno. Deus não aceita a aparência do homem. Então não é porque chegou alguém na nossa igreja com traje de luxo, como o Tiago vem dizendo aqui, com um anel no dedo, que Deus vai olhar para ele e dizer: aquele lá é um homem espiritual, aquele lá é um homem cheio da graça. Interessante que a teologia da prosperidade, ela sempre mede assim, né? A pessoa, ela está bem espiritualmente se ela estiver bem materialmente. Se ela está conquistando, está trocando de carro, está comprando casa, fazenda, sítios, tem muitos bens, tem muito dinheiro guardado, ela está bem espiritualmente. A teologia da prosperidade ensina assim. Nesse tempo a qual Tiago está escrevendo aqui essa carta, havia ali pessoas muito pobres, né, que não tinham condições sequer de comprar uma roupa. Nessa época aqui, as pessoas trabalhavam para o sustento da sua vida, mas não tinham condições de comprar roupa. Talvez pessoas ficavam ali vários dias usando uma roupa só para várias coisas, né? Trabalhava com aquela roupa, dormia com aquela roupa, ia para o culto com aquela roupa. Era precária a situação ali, era pobres. Por isso que Tiago escreve, né? Olha, se entrar na vossa sinagoga algum homem com traje de luxo, anel no dedo, não diga para ele sentar no lugar de honra, não, e mandar o pobrezinho sentar no chão, porque a roupa do pobre já era suja. Às vezes levava dias para ele trocar. Então aí chegava o cara lá todo bonzão, com roupa limpinha, trajes de luxo, linhos finos, né? E talvez o pobrezinho sentado na cadeira ali, aí a igreja lotada, o rico dizia assim: ó, deixa eu sentar aí no teu lugar aí para não sujar minha roupa, você já está sujo mesmo, senta aí no chão. Agora, você deixar de lado, você fazer acepção de pessoas, isso daí é você agir como um não cristão, porque o mundo aí fora faz assim. Interessante, amados, que Tiago, ele está visando aqui o que? Um tribunal. Observa para você ver, a intenção dele é ver um tribunal, que ele está falando assim, ó, aí no versículo de número 4. Ele diz assim, ó: porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de mau pensamento? Olha, ele estava visando um tribunal. Então qual era o proceder ali em um tribunal? Era assim, ó: se um rico levasse um pobre ao tribunal, aquele rico teria que vestir o pobre ao nível dele, ou então ele se vestir como pobre. Não podia ter diferença. O tribunal judaico é assim. Agora, por que que o rico sempre levava o pobre no tribunal?
Tiago vem falando aqui, olha, não são os ricos que vos arrastam para os tribunais? Por que o rico levava o pobre? Porque o rico sabia que ele sempre ia ganhar a causa. O pobre nunca ganhava uma causa no tribunal judaico. Ainda mais cristão, ainda mais crente, porque os crentes eram odiados pelas autoridades, né? Iam dar sempre vantagem para o rico. Olha o que ele diz aí no versículo 5: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Então Tiago, ele vem aqui começando um argumento, falando, olha, Deus escolheu os pobres, meus amados, e nós precisamos entender isso. A igreja do Senhor precisa entender isso. Às vezes você tem reclamado, olha, essa minha vida aqui é uma miséria, uma lástima. Meu irmão, minha irmã, se você tem Jesus na tua vida, saiba, você é rico aos olhos de Deus. Você pode ser pobre para este mundo, mas você é rico na graça de Deus. Salmo 35, verso 10, diz assim, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daqueles que o roubam. Então, quando a igreja olha para os ricos e favorece eles, ou quando a igreja discrimina os pobres, a igreja está tropeçando em algum ponto da lei. Jamais a igreja deve favorecer o rico e desprezar o pobre. Como eu disse há pouco, tem denominações que favorecem os ricos. E se a pessoa chega em um carro de luxo, em um traje bem vestido, com anéis no dedo, logo aquela pessoa está ocupando uma posição de destaque na igreja. E se chega um pobrezinho, andrajoso, às vezes ele não é nem recebido na igreja. Isso, irmãos, é transgredir a lei do Senhor. Eu quero dizer para você, meus amados, que quando a igreja faz acepção de pessoas, discrimina, despreza o pobre, o nome do Senhor está sendo blasfemado. Porque o pobre sai decepcionado da igreja. Não volto mais ali naquela igreja, todo mundo me desprezou. O pobre sai falando, e com isso o nome do Senhor é blasfemado. Agora, se chega um pobrezinho aqui e a igreja vai ali, o acolhe, o abraça, o recebe gostoso, com carinho, irmãos, o nome do Senhor é exaltado. Agora, olha que interessante, às vezes temos o costume de julgar, apontar defeito dos outros, porque às vezes professamos com nossos lábios, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mas falamos mal do próximo, vemos o defeito dele, vemos as falhas dele, e aí muitas pessoas não aceitam. Eu não aceito fulano, porque olha, fulano é assim, fulano é daquele jeito, fulano é daquele outro jeito, fala assim, age assim, olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. E aí, não aceitamos o próximo. Só que,
nós aceitamos a nós mesmos com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos erros, né? Então, como vamos dizer que amamos o próximo como a nós mesmos? Se eu me aceito com as minhas falhas, com os meus erros, eu tenho que aceitar o meu próximo também com as falhas dele, com os erros dele, e que ele se conserte com Deus, não eu querer consertar a vida dele.